Hoje eu quero falar a respeito de uma dúvida que foi colocada no canal, onde pedia para eu fazer alguns comentários a respeito da visão de Jung sobre o desenvolvimento infantil. Tem um livro bem bacana que Jung comenta sobre isso, que é o desenvolvimento da personalidade, que é o volume... ele está por aqui. É o volume 17. É muito interessante porque dentro desse livro o Jung ele vai traçando o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento da consciência, da personalidade, dentro dessa visão que ele tinha, e que é uma visão muito interessante e que eu percebo assim, que os pais ficam extremamente incomodados. Mas eu vou falar mais a respeito disso aqui durante o vídeo. Antes de eu chamar a vinheta aqui, a nossa entrada tradicional, eu quero deixar uma frase para vocês. Tudo aquilo que quisermos mudar nas crianças, devemos primeiro examinar se não é algo que é melhor mudar em nós mesmos. Essa foi uma frase que eu coloquei lá no Instagram, coloquei no Facebook, fez um sucesso assim. Bastante gente compartilhando, bastante gente curtindo a foto, porque ela é muito verdadeira. E não vale só para as nossas crianças, vale para todos os nossos relacionamentos, né? Isso é uma coisa que é sempre colocada dentro dessa visão junguiana para quem trabalha com a metodologia junguiana, com essa visão junguiana. Então, deixa eu chamar a vinheta e a gente já vai começar a falar mais. Vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Conhecendo Jung. Muito prazer, eu sou o Daniel Gomes. Se você está chegando no canal agora, primeira coisa, você está vendo um vídeo totalmente diferente, porque hoje eu estou gravando de dia, geralmente eu gravo de noite. Mas aconteceram algumas coisas da última vez que eu estava gravando. Eu estava falando exatamente do tema que eu estou fazendo hoje, que eu estou falando hoje. Eu estava fazendo... Hoje é um domingo e eu estava fazendo isso numa sexta-feira. E começou um barulho tremendo aqui, porque o meu consultório ele fica num prédio comercial. E aí à noite, era 10 horas da noite, começou um barulho tremendo que era impossível conseguir gravar o vídeo. Eu fiquei extremamente incomodado. Esperei um pouco, a Marcela falou assim, desiste, acho que de repente não é para gravar esse vídeo hoje. E realmente eu acho que não era para gravar o vídeo naquele dia. Porque depois do que aconteceu, eu fui assistir um cine debate de uma amiga muito querida que faz supervisão com a Marcela, que é a Sara Nunes. Ela faz alguns encontros, pega alguns filmes e vai discutindo lá dentro de uma perspectiva junguiana. Geralmente ela traz outros profissionais de outras áreas e aí são temas bem interessantes. Depois eu deixo, quem quiser mais informação, pede para mim, escreve lá nos comentários desse vídeo que eu passo mais informações. Mas nesse último cine debate que estava tendo lá, a gente estava assistindo o filme Viva a Vida é uma Festa, né, que é uma animação de tradições do México, né, é uma animação da Pixar. Então é um desenho bem legal, bem bonito. A gente está falando ali da história de uma família que o pai foi embora, era músico, queria viver de música, e aí aconteceu alguma coisa com o pai que ele sumiu, e o menino, o menino que são de algumas gerações para frente, gostava de música, e quando o pai sumiu, a família nunca mais quis se envolver com música, justamente por conta desse sumiço. Mas 3 gerações depois surge esse menino que é apaixonado por música e tenta tocar, tenta viver a música de qualquer forma. É um filme bem interessante. Mas por que eu estou falando isso?
Jung, ele também percebe o desenvolvimento infantil desta forma que eu estava falando, das gerações. Tudo que os nossos pais viveram ou deixaram de viver, a criança vai ter uma percepção disso. Ela vai viver isso de alguma forma. E qual é essa forma de se viver? É através do inconsciente. Eu quero colocar para vocês uma imagem que é do livro Ego e Arquétipo, do Edgar. Depois eu vou comentar mais a respeito desse livro, que é um livro interessantíssimo para estudar. Eu vou falar dele a respeito no quadro Dicas de Estudo. Mas hoje eu quero trazer só essa imagem para vocês, então eu vou colocar aí na tela. Então a gente tem algumas fases do desenvolvimento que a gente pode entender dessa forma. E aí tem a primeira fase aí, onde a gente vê o ego totalmente dentro do si mesmo. Então a gente pode entender o si mesmo como inconsciente, né? A parte nossa inconsciente. Então Jung fala muito disso, né? Que a consciência ela já existe, né? E ela surge do inconsciente. Então é muito interessante isso, porque veja, a criança quando está nascendo, quando está ali na sua vida intrauterina, ela já está vivendo uma relação com a mãe. Então tudo que ela está sentindo, ela vai sentir através da mãe, né? Isso é algo que eu acredito muito também. E aí quando a gente pensa um pouco a respeito disso, a gente começa a perceber que assim, algumas emoções que a mãe está sentindo ali, a criança não sabe que é dela, mas ela vai sentir também, né? Então tem alguns trabalhos que tem como objetivo trabalhar essas experiências da vida intrauterina, né? São trabalhos de renascimento, são trabalhos magníficos, assim, são emocionantes. Eu já trabalhei um pouco com isso e é sensacional. Eu adorava trabalhar com isso. Foi uma grande experiência para mim, porque você tem uma percepção exata de tudo que a criança traz com ela sem saber. Tem algumas coisas que a criança está vivendo sem saber, porque ela entende que é dela, ela sentia isso, mas ela não sabe, ela não tem a percepção de que talvez tudo aquilo que ela estava sentindo era da mãe, né? Então é muito interessante. Eu acho que Jung também já percebia isso. No livro dele, na autobiografia, ele já fala isso em alguns momentos, que ele sentia uma força que era como se ele tivesse que dar algumas respostas que não foram dadas pela família dele, pelo pai dele, pela mãe dele, né? Então ele sentia essa força. Então eu acho que Jung começa a perceber o desenvolvimento da criança desta forma. Deixa eu trazer uma frase para vocês. Eu vou ler uma parte do livro, O Desenvolvimento da Personalidade, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro tudo isso que eu estou falando. Via de regra, o fator que atua psiquicamente de um modo mais intenso sobre a criança é a vida que os pais ou antepassados não viveram, pois se trata do fenômeno psicológico atávito do pecado original. Esta afirmação poderia parecer algo de sumário e artificial sem essa restrição. Essa parte da vida a que nos referimos seria aquela que os pais poderiam ter vivido se não tivessem ocultado mediante subterfúgios mais ou menos gastos. Trata-se, pois, de uma parte da vida que, numa expressão inequívoca, foi abafada, talvez com uma mentira piedosa. É isto que abriga os germes mais virulentos. Ou seja, às vezes os pais eles evitam de falar algumas coisas, achando que estão protegendo eles, que querem oferecer o melhor. O pai sempre quer oferecer o melhor para os seus filhos, e o melhor que talvez nunca tivemos, né? Isso também é algo claro, assim. A gente, se eu passei muita necessidade na minha vida, eu quero oferecer o melhor para o meu filho.
E eu acho que isso é um dos problemas que a gente vive hoje, porque nossas crianças elas deixam de ter uma experiência, que eu vi um outro dia uma pessoa comentando, que as crianças de hoje em dia elas não têm a experiência da frustração. E é preciso ter um pouco dessa experiência, né, para ela crescer, para ela ter já vivido algumas coisas, para quando chegar chegar no mundo, não ficar sem saber o que vai fazer, não ficar desesperado. E a gente vê os nossos jovens extremamente desesperados, sem nenhuma experiência com a frustração, né? Então, tudo isso que a gente como pai deixou de viver, as nossas crianças elas vão viver, elas vão sentir isso através do inconsciente, principalmente nos primeiros anos de vida, que a criança está totalmente envolvida com a mãe. Tudo que ela está vivendo é através da mãe. Então a visão que a criança vai ter do pai vai ser através da mãe, e toda a experiência que a mãe teve com os homens, que foi passado através da experiência dela com a mãe dela. Veja só, como a coisa vai indo lá para trás, né? Então, tudo aquilo que a mãe deixou de olhar, a criança vai viver. Tem uma outra coisa que Jung fala também. Parece que a natureza se encarrega de balancear algumas coisas. Então ele comenta, por exemplo, que naquela família onde tem pessoas extremamente bem-sucedidas, talvez você vai encontrar uma criança, um adolescente, um adulto, um filho, que vive uma vida não tão promissora. Talvez naquela família que passou extrema necessidade, o filho vai ser alguém bem-sucedido. Então parece, Jung faz esse comentário, que parece que a natureza se encarrega de fazer um balanço, uma compensação ali dentro daquela família, né? Então isso também é uma visão que Jung traz. Mas deixa eu fazer uma outra leitura para vocês. A criança faz, de tal modo, parte da atmosfera psíquica dos pais, que as dificuldades ocultas aí existentes e ainda não resolvidas podem influenciar consideravelmente na saúde dela. Então isso é o que eu estava falando para vocês, né? Então a criança está vivendo tudo aquilo que os pais não viveram de forma consciente, né? A criança vai viver também através do inconsciente. Mas tem algo que é muito interessante que Jung fala, que eu acho que é a primeira experiência que a criança tem junto com a mãe, que ele fala que é uma participação mística. É isso que ele fala, essa é o termo que ele usa. A criança vive uma participação mística com a mãe. Ela está envolvida ali tão intensamente com a mãe, que ela não sabe quem é ela, quem é a mãe. Quem é aquele sentimento. Aquilo que eu estava falando da questão da vida intrauterina. Não é tudo que a mãe está vivendo lá, a criança não sabe se é dela. Então ela continua vivendo isso depois de nascer. Isso vai mais ou menos até os 7 anos. Pode ser menos, pode ser mais, claro, não tem uma regra específica. Mas isso faz parte do desenvolvimento, das etapas do desenvolvimento. E depois, então, só para ficar um pouco mais claro, né? Essa primeira parte, a gente fala que a criança está vivendo a fase matriarcal. E depois vem a fase patriarcal, que basicamente entra o pai em cena, né? O pai vai levar a criança para o mundo, vai mostrar a criança. Tem algumas culturas que acontece isso, tem uma festa para a criança ser apresentada para a sociedade. Então isso acontece dentro da nossa história, né? Essa apresentação, esse mundo que a criança passa a adentrar, que é o mundo do pai, né? E que representa o mundo lá fora. Deixa eu fazer uma outra leitura para vocês, que nessa parte Jung está falando dessa participação mística. A participação mística consiste na identificação primitiva e inconsciente. Faz com que a criança sinta os conflitos dos pais.
e sofra, como se os problemas fossem dela própria. Não são jamais os conflitos patentes e as dificuldades visíveis que têm esse efeito envenenador, mas as dificuldades e problemas dos pais mantidos ocultos ou mantidos inconscientes. Muitas vezes, como eu falei logo no começo, né, a gente, por amor, a gente evita falar algumas coisas. Algumas coisas elas se tornam assuntos proibidos, mas isso a criança sente, né? Isso ela sempre vai sentir. E aí, o que eu percebo, né, dentro dessa perspectiva junguiana, quando a criança acaba indo para um trabalho dentro do consultório, onde aquele profissional atua dentro desta visão, os pais acabam se abalando porque eles têm algumas devolutivas que eles percebem que são as atitudes deles, a percepção que eles têm a respeito dos problemas deles, tudo aquilo que eles estão vivendo, é que interfere na vida da criança, né? Então, às vezes, uma separação que eles querem manter ali o mundo da criança inalterado, mas eles estão vivendo aquela separação, aquela possibilidade de separação, vai influenciar na criança. Mesmo que ela não veja, mesmo que você não discuta nada na frente dela, ela está percebendo aquilo de forma inconsciente, né? Então, a criança vai perceber muito através daquilo que ela não vê também, né? Ela vai estar vivendo essa participação mística, não só com a mãe, mas vive isso com o pai também. Eu acredito desta forma. Então é importante a gente ter essa clareza de como esse desenvolvimento vai acontecendo, né? E se a gente lembrar daquela figura que eu coloquei do Edinger, onde a gente começa a ter uma separação do ego e do self, onde a gente pode entender que naquela separação a gente vai tomando consciência de quem eu sou, né? E aí a gente tem aí todo o desenvolvimento, e mais para frente a gente vai viver a metanoia lá por volta dos 35 para cima, para frente. Tem gente que vai viver isso lá com 60 anos, mas isso é um assunto para um outro vídeo, né? Eu espero que eu tenha conseguido falar um pouco, explanar um pouco a respeito desse desenvolvimento infantil, dessa visão que Jung tem do desenvolvimento infantil. Tudo isso que eu estava falando com vocês podem achar nesse livro aqui, que é o volume 17, o desenvolvimento da personalidade. Deixa eu colocar bem pertinho aqui, ver se foca aí. Aí, focou? Sim. Isso. É um livro bem interessante, é um livro que ele vai dar alguns caminhos para você se aprofundar. E Jung não se aprofundou muito nesse desenvolvimento. Tem um outro livro que é onde Jung olha para os sonhos das crianças. É um livro grosso, assim, tem muito assunto ali, que ele vai falar basicamente de tudo isso que está sendo colocado aqui. Tem um livro também do Michael Fordham, que se chama A Criança como Indivíduo, que falam que é excelente também. Ele trabalhou muito com crianças, então ele se aprofundou muito no desenvolvimento infantil através dessa visão junguiana. Então, para quem quer trabalhar com criança, eu acredito que seja um dos principais livros que você precisa ler, e um dos autores mais importantes dentro deste foco, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha aí. Eu espero que eu tenha respondido a dúvida da Fabiana. E deixa as suas dúvidas também. A gente vai fazer um esforço para responder isso para você aqui dentro, tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!